Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista Porta 253, uma vez mais no Generation. Até haver algum tipo de referendo a fazer as perguntas continua a ser eu, Vítor Vilas Boas. E hoje temos connosco uma banda que dá aso, ou asas, ao menos conhecido provérbio, filho de peixe sabe voar, que por sinal será também uma das bandas preferidas dos microfones do Correio da Manhã. São os Peixe-Avião, ou melhor, um Peixe-Avião. Olá, Luís. Olá. Tudo bem? Vai-se andando. Como é que eu dou-te as boas-vindas ao Porta 253, mas quanto às boas-vindas ao Generation, se calhar tu já conheces isto melhor que nós, não é? Acho que sim, talvez. Tu trabalhas aqui a fazer o quê exatamente? Sabes? Faço essencialmente a programação, mas não só. Estavas a falar aqui antes de começar a gravar. Já tens muitas entrevistas, sempre a mesma coisa, estás um bocadinho farto das mesmas perguntas. Surpreende-me. Pois é isso que eu não estava à espera desta recepção assim. Não sei, tenho medo de desapontar agora. Não te preocupes. Não vais dizer mal de nós para o pessoal. Já estou habituado. Uma das coisas que nas vossas entrevistas, enquanto Peixe-Avião, não enquanto diretor de programação aqui do Generation, falam muitas vezes de que vocês são tímidos em palco, algo do género, mas quanto à conversa, és tímido ou nem por isso? Eu acho que talvez por, sei lá, inicialmente eu acho que era tímido e tendo a ser uma pessoa mais introvertida do que extrovertida, na verdade. Não tímido no sentido de ter vergonha de estar a falar em frente a pessoas ou estar em palco. Eu acho que essa timidez é mais no sentido de não extravasarmos muito em palco, até porque a nossa música não é muito dada a isso. Seria um bocado estranho ver-nos ali aos pulos. Portanto, essa timidez, eu nem acho que seja bem timidez, é uma forma de estar em palco que eu até acho que tem a ver com a música que nós praticamos. E o que é que tens a dizer de estás aqui sozinho, sem mais elementos da banda? Esta banda, a banda cresce em idade, e depois fazem filhos, têm trabalhos, depois só sobro eu. Eu também tenho filhos, na verdade, mas estou aqui mais à mão. Também. E também trabalho, não é verdade? Curiosamente. Que bom, Luís, parabéns. Muito obrigado. Por sucederes na vida. Mas é complicado desde o início nesta banda, imagino. Vocês são 5 e são de sítios diferentes. Uhum. Vocês agora também estão a viver em sítios diferentes, imagino. Sim. É muito complicado isto? Nós inicialmente, ou melhor, originalmente não somos sítios diferentes. O único que não é de Braga é o Pedro, o baterista. Mas é de Barcelos também, que é aqui perto. Portanto, é Braga. Portanto, e durante muito tempo todos nós vivemos cá. A partir de, sei lá, talvez há 3 anos ou 4 anos para cá, de facto pelo trabalho e pela vida pessoal, foram vivendo alguns para Viana, outros para o Porto, essencialmente, e neste momento eu sou o único que vivo cá. O Pedro agora também está a viver cá, mas somos os únicos que vivemos em Braga. Portanto... Mas é complicado de ensaiar, de fazer coisas, de dar entrevistas, tudo isso. É estranho quando vocês se juntam? Não é estranho, mas nós não somos, calhar, uma banda muito convencional no que toca a ensaios. Nós só ensaiamos quando é preciso. Portanto... E isso acontece quando são fases de pré-concertos, ou melhor, pré-conjuntos de concertos, não concerto a concerto, e na altura em que estamos a compor. Portanto, aí agrupamos normalmente 2 ou 3 ensaios seguidos, para aproveitar, não temos que desmontar e montar, porque partilhamos salas com outras bandas, e tentamos fazer concorrendo ao máximo. E basicamente é isso, nunca somos de ensaiar muito. Senão também já estávamos chateados, já andamos cá, vai fazer 9 anos, já é muita coisa. Vocês... Vai fazer 10 anos, desculpa. Eu vi em várias vezes que vocês, quando começaram, nem sequer se conheciam todos, é isso? Sim, que aliás é uma coisa que acho que hoje em dia deve acontecer a muitas mais bandas. Há pouco tempo li uma entrevista, salvo erro, dos Paus, e que identifiquei-me um bocado com o período inicial dos Peixe-Avião, porque eles também estavam a dizer que gravavam o primeiro disco, mas não sabiam como tocá-lo. Portanto, depois tinham que aprender a tocar. Isto porque gravavam tudo enquanto estavam a compor. Connosco inicialmente era a mesma coisa. Nós, aliás, na verdade, alguns nem se conheciam, só depois de estar gravada o primeiro EP, uma maquete. E depois sim, aprendemos a tocar as músicas.
Mas ou tentamos. Que eu não percebi bem, ainda não percebi bem. De quem é que surgiu esta ideia de fazer uma banda? E de fazer uma banda com desconhecidos até? Ok. A ideia, por acaso, até foi minha e do Zé, que é o baixista, e também do Ronaldo. Depois entrou logo quase no grupo. Eu não diria que é um núcleo de fundadores, na verdade somos todos fundadores, mas a ideia partiu primeiro de mim e do Zé. E eu acho que não havia grande questão à volta disso. Nós selecionamos as pessoas que achávamos que tinham perfil para fazer a banda que nós pensávamos que queríamos, e a coisa acabou por correr bem, na verdade. Nunca nos chateamos, mas também fomos afastando-nos progressivamente daquele modelo inicial, porque achamos que hoje em dia não faz sentido absolutamente nenhum para nós fazer música assim. Portanto, fomos também aprendendo e tirando algumas ilações de erros, abordagens menos conseguidas que tivemos. Processo normal de uma banda. E foi estranho, por exemplo, a primeira vez que tocaram ao vivo, todos juntos, foi estranho tocares assim músicas que fizeste com alguém, mas com quem nunca tinhas tocado? Foi difícil. Antes de tocar ao vivo a primeira vez, já tinha tocado com eles em ensaio. Sim, não arriscamos assim tanto. Mas não foi estranho. Agora, o que se nota é que quando o processo é feito dessa forma, portanto, sem construir os temas a tocar com as pessoas, é sempre mais difícil depois que eles funcionem bem, de uma forma aliada, pelo menos a primeira vez que os tocas, porque tens que passar outra vez por um processo de interiorização dos temas. Portanto, nesse sentido, era estranho e foi a primeira vez que qualquer um de nós fez isso, mas não correu mal. Senão não estavam aqui também. Podia ter corrido melhor, é verdade, mas agora já passaram alguns anos, vocês já, eu suponho que já se conheçam bem, não é? Nos últimos 2 trabalhos, vocês é ressalvado muitas vezes como uma espécie de quebra, vocês assumem que fazem uma música se calhar que gostam mais, ou que era o que pretendiam. Vocês sentem-se mais confortáveis agora? Completamente. Isso não só está ligado a muitos fatores, na verdade. Quando começas, não sabes bem o que queres, em primeiro lugar, ou melhor, tu até podes pensar que sabes o que queres fazer com a banda, mas não é nada disso. Não tens muita experiência e estás um bocado à procura do teu espaço. No nosso caso, nós acabamos por tomar um caminho sempre influenciados por aquilo que nos ia acontecendo, que foi assim uma espécie de exposição muito rápida. Tivemos logo nos primeiros meses um contrato discográfico, quando ainda havia contratos discográficos, já não há hoje em dia, e passamos por uma agência muito grande assim de repente, e tínhamos logo uma série de coisas que nós nem sequer sabíamos bem o que eram, tipo managers, esse tipo de coisas, e isso levou-nos se calhar a pensar que a coisa ia ser espetacular e íamos vender montes de discos. E isso acabou por indiretamente talhar um pouco o nosso caminho a dada altura da carreira, até pelo menos ao segundo disco, no qual até conseguimos essas proezas de estar nos tops, que acabaram por ser um bocado não tão gratificantes como nós contaríamos que fossem ao início. Porquê? Porque não sei explicar muito bem, na verdade, porque lá está, esse processo que eu te disse, que acontece, que a ação acaba por te levar para um caminho, às vezes não é muito premeditado, mas acaba por nos afastar daquilo que nós gostávamos mais, que era fazer a música que nos apetecesse. Não que nós estivéssemos a fazer música para novelas, ou o que é que fosse, ou para o grande, não era o caso, público. Mas como houve a dada altura um interesse muito grande por parte do público e a nível de concertos e isso, tocámos em sítios muito grandes e isso, se calhar pensámos que íamos ser uma banda muito grande, diferente daquela que se calhar depois... Exato, e se calhar tomamos decisões nesse sentido e quando não fez sentido absolutamente nenhum. Tanto é que depois a nossa música nem se revelou tão acessível para chegar a tanta gente e ser a tal banda muito grande, como nem nos agradou muito a nós, nem àquela base inicial de pessoas que nos seguiram, não é? Acabamos por não agradar nem a gregos nem a troianos, na verdade. Mas ainda assim vocês têm um público, um conjunto de seguidores bastante grande. Sim, mas a dada altura nós vimos numa situação em que éramos mais novos também e estávamos um pouco iludidos. Quando estás a 5 semanas seguidas no top nacional de vendas, que já nem existe hoje em dia, não é? Pois. Ou quando tocas no pavilhão Atlântico,
influencia-te, quer tu queiras, quer não, Está ficas a sempre ali pensar, atrás. se calhar eu até posso ser uma estrela rock. Essas coisas um bocado estúpidas, que hoje em dia nós naturalmente sabemos que não vamos ser, não é? Mas é esse o sonho também, se não. Sim, passa por aí. E acontece é que muitas vezes as bandas depois acabam por ficar um bocado defraudadas com o processo e acabam, não é? No nosso caso, nós conseguimos, e aí essa viragem que tu falaste, foi quase uma tentativa de encontrar um rumo para nós com o qual nos sentíssemos identificados e contentes. E não nos interessa se vendemos 10 ou 1000 ou 3000 discos, é exatamente igual. Essa mudança que ocorreu, ou melhor, uma grande parte dessa mudança que ocorreu foi também o aparecimento da PAD, Peixe Avião Discos, não? Na verdade, não, porque apareceu no segundo disco, na madrugada. Foi aí que apareceu. Mas talvez tenha sido um primeiro passo, porque nós decidimos criar uma espécie de casa que albergasse todos os nossos projetos paralelos e de amigos. E na altura nós dedicámos muito àquilo. Também com o passar do tempo deixámos de ter disponibilidade. Hoje em dia é uma estrutura que basicamente serve para editar formalmente os nossos discos. E não tem uma atividade editora, não temos tempo. Não editam fisicamente, nem. Fisicamente editamos, mas só coisas nossas que queremos. De um grupo muito reduzido. Sim, porque não temos forma de fazer mais. Mas na altura, esse foi um passo que eu acho que foi importante, porque tens sempre mais controle sobre aquilo que queres fazer e não tens que dar contas a ninguém, basicamente. Dá mais trabalho, mas és independente. E liberta-vos mais para se concentrarem no que querem realmente, sem ter que estar a pensar naqueles tais. E de certa forma vai de encontro a essa viragem, claro, porque sei lá, o mesmo sentimento de independência e do it yourself está associado às duas coisas. E o facto de através da PAD conseguirem explorar esses outros projetos e mesmo projetos de pessoas próximas a vocês, foi importante para vos influenciar também na viragem da música, por exemplo, se calhar mais eletrónico, como é agora o caso? Talvez. Todos nós acabamos por dar resposta a muitas coisas diferentes e a tocar com muitas pessoas diferentes. E isso acabou por moldar também o som da banda, sem dúvida, absolutamente nenhuma. Aliás, isso continua a acontecer cada vez mais. Agora quase todos têm projetos paralelos e todos trabalham com eletrónica, na verdade. Antes isso era só eu que fazia. Esse gosto foi sendo adquirido por todos e lá está. Tem sido um processo muito, muito enriquecedor e muito fixe, pessoalmente. Lá está, se calhar perdemos essa componente mais mainstream e de tocar muito na rádio e isso, mas na verdade sentimos-nos muito mais confortáveis assim. E essa mudança, por exemplo, agora focando mais nestes últimos 2 trabalhos, vocês em Peixe Avião, um disco mais cru, se calhar mais rock até, agora comparado com o Peso Morto, mais eletrónico, mais lento, acho que é justo dizer isso. Sim. Esta mudança foi planeada, foi de propósito ou aconteceu? Não, foi natural. Aquela em que nós demos de facto uma viragem mais acentuada, eu acho que foi no Peixe Avião. E também teve a ver com o método de composição e na abordagem até à gravação do disco. Muito mais humana, digamos. Este aqui eu acho que é uma depuração do anterior. Aprofundamos algumas coisas. O outro, ainda assim, ainda é um disco muito mais conservador em relação a este. E se calhar o próximo vai ser ainda menos conservador. E este último trabalho vocês têm muitas experimentações a nível da gravação de som e processamento de som. Como é que surgiu? Sim, mas curiosamente é o disco que nós fizemos com menos trabalho de estúdio, menos overdubs e menos tempo em estúdio. Foi tudo gravado, salvo erro, em 2 dias, com a banda toda a tocar. Portanto, ficou logo tudo gravado em formato banda, formato live, e praticamente não houve overdubs. Foi o disco que teve menos. Portanto, essa sonoridade já vem da nossa intervenção de base, não é? Do nosso som original, digamos. O que é aquilo que nós queremos fazer, cada vez ser mais, se calhar mais, sei lá, especiais, é um bocado forte, mas mais particulares no nosso som individual e coletivo, naturalmente, para depois isso contribuir para que a banda tenha o seu espaço o mais único possível, na verdade.
Outra coisa que eu acho que acontece é que os dois discos funcionam muito bem intercalados, digamos assim. Não sei se vocês acham isso, por exemplo, nos concertos. Eu acho que Sim. se coadunam muito bem. Aliás, nós, desde que saiu este disco, só tocámos músicas deste e do Peixe Avião. Não tocámos nenhuma dos dois discos anteriores. Já não se identificam tanto com aquelas não. anteriores? E se calhar o mesmo vai acontecer daqui a uns tempos com estes. Portanto, acho que isso também é saudável. Mas não tocamos músicas antigas. Acho que, aliás, elas ficariam muito descontextualizadas no contexto do concerto. A própria forma, a programação dos instrumentos e tudo mais em palco deve ser complicado. É possível fazer. E nós nos concertos do Peixe Avião fazíamos músicas até do primeiro disco. Mas sentíamos cada vez mais que aquilo não fazia muito sentido, etc. E as pessoas pedem às vezes aqueles singles iniciais, mas nós não tocamos. Tocamos só. Não. Exato. Agora não. Nós é fixe porque agora temos muito por onde escolher. Nunca tinha tido essa experiência de teres 4 discos para escolher temas para concertos. Sim, agora não é preciso estar a pensar bem no alinhamento para preencher ou encher chouriços. Agora já podemos escolher aquelas que achamos que fazem sentido. Uma breve passagem pelo vosso Facebook, dá para perceber que vocês têm tido bastantes concertos e casas cheias também. Como é que está a correr ainda este processo de divulgação até das músicas novas? Hoje em dia, como sabes, é cada vez mais complicado ter a atenção das pessoas, porque há tanta coisa a acontecer, tantas bandas a lançar discos. No trimestre em que nós lançamos o disco, eu, assim, de repente, sei que lançaram Linda Martini, os Capitão Fausto... Sim. O Sean Riley. Foi tudo na mesma. Se tivesse aqui mais 5 minutos, dizia-te um monte de bandas interessantes e com exposição pública que o fizeram. Portanto, torna muito complicado. Os Paus, estou a lembrar agora. Torna-se muito complicado tu teres a atenção do público e da imprensa. Portanto, nós tivemos naquela fase em que lançamos, em fevereiro, tivemos felizmente muita imprensa e 3 bons lançamentos de disco. Depois ficamos um mês e pouco, também tínhamos outras coisas, outros projetos pessoais que não nos permitiam tocar, e desde então temos tocado bastante. Temos até ao fim do ano, eu penso que mais de 20 datas, e vamos fazer pela primeira vez, isto não é público, mas vou dizer, não faz mal, pela primeira vez uma turnê ibérica, que após convite do Consulado Português em Espanha, que aliás foi feito ano passado, o Portugal Alive, em salas grandes de Barcelona e Madrid. Sim. E vamos fazê-lo este ano, também vai ser uma experiência gira. Portanto, às vezes dás estes espaços que podem não parecer os mais convencionais, acabam por abrir outras portas interessantes e tem sido porreiro. E também temos expectativas realistas, não temos, nenhum de nós quer ser estrela rock, somos todos pais, homens de família. Mas no fundo não há sempre aquele bichinho lá, se calhar... Não. Agora nós gostamos de tocar, isso é inegável, é espetacular. Cada vez mais gostamos de dar concertos e de fazer música os 5 juntos, fundamentalmente. Mas não há essas pretensões, não fazem muito sentido. Ainda nisto dos concertos, a pergunta habitual aqui da porta é: qual é o sítio mais estranho onde já atuaste? Sim. Por acaso, no outro dia estávamos a falar sobre isso, porque fomos tocar a Leiria e uma vez tocamos na Marinha Grande, em 2007, acho eu, e tocamos num palco, era num festival ao ar livre, e o palco era assim, uma festa, acho que era uma festa da terra, uma coisa assim. Então o palco só era coberto metade. Sim. Metade tinha cobertura e metade não tinha. E foi assim uma situação espetacular. E tinha um poste ao meio, no palco. Parecia um varão quase. Essa foi fixe, mas já nos aconteceu coisas assim esquisitas. É normal que aconteça. Tipo um PA só tocar de um lado e nós depois acabamos por não conseguir tocar. Sei lá, há muitas assim. E choveu nesse dia? Porque era complicado. Não choveu. Senão teria sido histórico. Isso já foi há pouco tempo ou nem por isso? Isso já foi há muito tempo. Já foi para 2007 ou 2008. Agora achas que está a melhorar a situação? Agora nós somos mais picuinhas. Às vezes temos surpresas. Vês? Nesse aspecto, aquilo de ser uma estrela de rock a certo nível dá jeito. Já não tens de submeter a varões no meio do palco. Nós não precisamos. Ora, também, se nós vivêssemos disto, tínhamos que nos sujeitar a tocar em todo o lado. Sim. Para o bem ou para o mal, não vivemos disto. Por isso, só tocamos onde nos apetecer. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de escolha. Planos para o futuro, planos para agora. Planos para o futuro. Isso é fácil. Agora nós vamos tocar
É aquela que eu digo sempre. Vamos fazer estes concertos de suporte ao disco e depois não sabemos. Pronto, está feito. Não, mas havemos de trabalhar em coisas novas mais para a frente. Nós agora estamos numa fase, estamos motivados. Vocês também vão ao ponto Party People, Vamos. que tem aqui uma ligeira ligação com a porta. E também ao Superboc, também vai ser assim uma coisa maiorzita um bocado. E vamos fazer um concerto especial também nos Açores, que vamos estar lá em residência uma semana com os artistas brasileiros, de vídeo. Também vai ser uma coisa... Então vai ser resultados diferentes. Sim, vai ser. Pronto. Nunca fizemos assim uma experiência, na verdade. Muito obrigado por esta oportunidade, esta entrevista. Obrigado nós. Sim, vocês foram todos, os 5 foram muito bons. Foi mais uma entrevista à Porta 253. Até à próxima.